Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós neste dia, que é o dia 5 de abril de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui, vivos, pela misericórdia do Deus vivo, né? Procurando aí fazer a vontade dele, né? E foi para isso que ele nos chamou. Os chamados para fora, né? A igreja, a eclésia. Chamados para fora do mundo para fazer a vontade do Deus vivo. Isto é o que compõe, né, todas as alianças que Deus fez com os homens, né? A aliança foi o quê? A proposta foi o quê? Você vai fazer a minha vontade, não a tua. Você vai negar a tua vontade, vai fazer a minha. Você vai negar o teu ego, né? A minha vontade é o quê? É que você faça o que eu mando, né? Faça a minha vontade, porque a minha palavra, né, é o bem, e não faça o mal, certo? Então, isso é o que compõe as alianças, né? Ouvir a palavra do Deus vivo, né, do Criador, executá-la, né, mesmo que eu me prejudique, né? E, na verdade, é isso que acontece. Quer dizer, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Criador, para a honra e glória do nome dele, né? Certo? Então, ele quer que eu faça o quê? Que eu honre a palavra dele e que eu honre o outro, né? O semelhante, né? O próximo, né? Então, eu vou fazer a vontade do Deus vivo, respeitando a ele, a sua palavra e também ao semelhante, né? Ao meu semelhante. Isto é o resumo, né, como disse o Senhor Jesus, de toda a lei, de toda a aliança. Ele disse lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Graças a Deus nós estamos aí, né? E esse é o caminho das virgens prudentes, as veredas direitas, que nós estamos procurando, né, seguir por elas, né? Para sermos contados o seu número, não aquelas que vão ser arrebatadas, virgens prudentes que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Essa é a nossa esperança, né? A nossa fé, a nossa esperança e também as nossas obras, né? Para que possamos chegar a ser contado neste número das virgens prudentes. Amém, né? Graças a Deus, paz com todos nós, Pai, graça e misericórdia. Hosana, aleluia, Maranata, né? E amém, né? Irmão, vamos continuar então, né, com a nossa história. Começamos a falar ontem sobre os avivamentos, né? Vamos falar de dois grandes avivamentos que aconteceram, né? Aí no passado, né? Avivamento acontece quase todo dia aí nas religiões, né? Certo? Mas nós vamos falar desses grandes avivamentos aqui que aconteceram, porque eles são muito importantes para a gente entender muitas coisas das religiões, né? Então, um aconteceu por volta do ano de 1730 até o ano de 1740, por aí assim, e o outro aconteceu por volta do ano de 1790 até mais ou menos 1840. Foi um grande, né, um grande avivamento, né, que é o despertamento, né? É o despertar, é a restauração, né, que as religiões fazem, né, para exatamente quebrar, né, o marasmo entre elas, a frieza, né? Não é isso? E é verdade que essa frieza ela acontece também na igreja, nesse marasmo, né? Preguiça, né? Frieza. Conforme até está escrito, né, a uma igreja lá do Apocalipse, né? Para que ela, né, se rejuvenesça, né? Para que ela se fortaleça, né, na fé e nas virtudes, né? Então, ó, esse primeiro grande avivamento,
ele aconteceu principalmente, ele apareceu, né, na Alemanha e na Inglaterra, né? Na Alemanha, né, quem exatamente criou, né, ou quem desenvolveu esse avivamento lá foram os luteranos, né? As igrejas luteranas. E ele foi chamado de pietismo, né? E lá na Inglaterra, os criadores, né, desse grande avivamento lá foram, né, os anglicanos, né, e os metodistas. Os metodistas que eram anglicanos, né, e passaram a ser metodistas, conforme nós vamos ver aqui algumas informações, não com detalhes, né. Então, lá na Alemanha, então esse pietismo, nós já vimos algumas coisas disso aí, só estamos repetindo aqui e aprofundando um pouco. Então, lá na Alemanha, esse pietismo que apareceu, ele se alastrou pela Holanda, pela Escandinávia, né? Por onde domina o luteranismo, né? Certo? Então, esse pietismo, né? Ele andou, então, pela Alemanha, pela Holanda, pela Escandinávia. Então, o que significou isso, esse pietismo? Significou o retorno ao estudo bíblico e à oração, né, individuais, certo? E diariamente, e reuniões em casa. Então presta atenção aí, ó. Então, o pietismo, lá em 1730, 1740, né? O movimento lá dos luteranos, que queriam retornar ao estudo bíblico, tinham esquecido, né, da Bíblia, das Escrituras, queriam retornar à oração, também tinham esquecido da oração, né, de forma individual, certo? E diariamente e nas casas. Então, esse de forma individual é muito característico, porque a forma individual está negando o quê? Está negando a igreja, né? Está negando a igreja, está negando o coletivo, né? Certo? Está negando os chamados, né? Os outros chamados. Porque a igreja não é um indivíduo, a igreja é de 2 para cima, né? 2 ou 3 para cima. São chamados, é uma assembleia, é uma reunião de pessoas. Então, qual era a ênfase, a outra ênfase do pietismo? A outra ênfase dele era nas revelações do Espírito Santo e nas boas obras, né? Então, quer dizer, eles queriam voltar para as Escrituras, para a Bíblia, né? Em leitura e tal, mas parece que eles não acreditavam muito no que estavam lendo, porque o que eles queriam mesmo era receber revelações do Espírito Santo, né? Revelações pessoais, né? Individuais, né? E principalmente, né? Queriam se dedicar às boas obras, o que é bom, né? Que é muito bom. Boas obras é bom. Então, o que acontece? Quer dizer, eu individualmente, que procuro revelação do Espírito Santo, né, que vou, né, individualmente procurar essa revelação, né, sem exatamente levar em conta as Escrituras, né, de repente eu posso ser revelado mesmo, né, conforme aconteceu e acontece com várias pessoas, né. Algumas são reveladas, por exemplo, que não existe igreja, né, certo? Então isso não é revelação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai revelar uma coisa que o Senhor Jesus criou, levantou lá no madeiro, né? Para chamar as pessoas, né, para fora do mundo, para dar testemunho do sacrifício que ele fez no madeiro. Então isso com certeza não é revelação do Espírito Santo, né? Porque é uma revelação que contraria aquilo que está escrito, né? Contraria aquilo que está nas Escrituras. E nós fomos levantados para crer em tudo que está escrito, né?
em nome do Senhor Jesus. Isso é a igreja. Vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua. Amém e graças a Deus.